Olá, meus irmãos, eu me chamo Alexandre Comino, sou médium de Umbanda, sou dirigente espiritual do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, portanto, sou sacerdote nesse templo. Sacerdote porque Umbanda é religião. O terreiro, o centro, a tenda é um templo. E todo dirigente espiritual é um sacerdote, porque ele é aquele que cuida do templo, zela pelo templo e é responsável por uma comunidade. A Umbanda tem todas as características de uma religião. Eu tenho formação de bacharelado em ciência da religião, onde um dos objetivos é estudar as religiões de uma forma comparativa, analisando, observando. Então, analisando a Umbanda em relação às outras religiões, a Umbanda tem todas as características. A Umbanda, por mais que a gente busque a força dos orixás na natureza, a Umbanda ela é uma religião que se pratica no mundo urbano e dentro do templo. Esse templo tem uma estrutura sacerdotal, tem uma doutrina própria, uma teologia própria, uma organização própria, uma dinâmica própria, uma metodologia própria para que as coisas aconteçam. Então isso define a Umbanda como religião. Praticamente todos os terreiros de Umbanda seguem um ritual muito parecido, quando não é igual. Qual é o ritual? É aquele momento no dia de sessão, no dia de atendimento, no dia de gira. O ritual começa com uma oração ou orações, saudação à esquerda, bater cabeça, defumação, abrir cortina, abrir a gira, hino da Umbanda, louvor às 7 linhas de Umbanda, saudação aos orixás regentes daquela casa, saudação aos guias regentes daquela casa e chamada da linha que vai trabalhar. Então, se vai trabalhar com caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, eles incorporam e atendem todas as pessoas que estão ali no terreiro até o último. Quando o último é atendido, então canta para subir aquela linha e pode eventualmente chamar uma outra linha para fazer uma limpeza, um descarrego, ou outra linha para atender também, até que se dá o fechamento do trabalho espiritual. Não necessariamente nessa ordem. No começo, a parte da oração, saudação à esquerda, a defumação pode ser antes de abrir a gira ou depois de abrir a gira, bater cabeça pode ser antes, pode ser depois, mas em todos a gente vê essa ritualística, que tem oração, tem tudo feito de forma cantada e tocada, com ou sem atabaque. Então isso define a Umbanda. Enquanto religião brasileira, no momento que nós estamos cantando em português, isso enfatiza essa nacionalidade da Umbanda, diferente do que a gente vê no candomblé, que se for um candomblé de Queto, um candomblé Nagô, vai cantar na língua iorubá. Então isso fala matriz religiosa afro-brasileira. Se for o tambor de mina, da cultura Jeje, vai cantar no Fon, para Voduns. Se for um candomblé de Angola, vai cantar na língua quimbundo para os inquices. E a Umbanda, uma religião brasileira, ela é todinha cantada em português. Quando é que nasce uma religião? É no momento em que justamente é estruturado esse ritual,
que em todos os terreiros de Umbanda você vai encontrar esse ritual. Em todos os terreiros, os templos de Umbanda, você vai encontrar um salão e um altar. Na maioria das vezes é um altar com imagens de santos católicos, como esse que está atrás da gente aqui, pois estamos aqui no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Mas não é uma obrigatoriedade. Há altares de Umbanda no qual consta apenas velas, apenas os pontos riscados, ou apenas a imagem de Cristo. A Umbanda tem influências da cultura africana, da cultura europeia, da cultura nativa, indígena. Então cada terreiro, cada templo tem uma influência maior do espiritismo, do catolicismo, da cultura banto, ou da cultura iorubá, ou do xamanismo, da pagelância, da cultura indígena. Isso caracteriza uma certa diversidade. Mas em meio a essa diversidade há uma unidade. Essa unidade é as linhas mais fortes e características da religião de trabalho são a manifestação do caboclo, do preto velho, das crianças, de Exu e Pombagira. E agora muito popular, baiano, boiadeiro, marinheiro, vem surgindo a linha dos malandros, a linha de ciganos se tornou popular desde a década de 70. É uma estrutura da religião, isso caracteriza uma unidade, a incorporação de entidades para o atendimento. É uma unidade, essa ritualística de abertura dos trabalhos. Então há diversidade e há unidade. A questão é onde surgiu essa unidade, ou seja, o fundamento básico da religião, surgiu aonde? Nós comemoramos esse ano, em 2015, 107 anos de Umbanda. Essa comemoração se dá pelo evento do dia 15 de novembro de 1908, quando Zélio de Moraes incorporou o Caboclo das Sete Cruzilhadas numa sessão espírita e anunciou: venho trazer uma nova religião. Zélio não era espírita, inclusive a família dele era católica, e isso é um fato consumado, porque Zélio de Moraes primeiro foi levado para um médico para ver se ele tinha problema neurológico, depois foi levado para um padre, depois foi levado para uma benzedeira e depois que foi levado à recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Então Zélio não era espírita, ele foi a uma sessão de espiritismo e ali incorporou o Caboclo das Sete Cruzilhadas dentro daquele evento tão conhecido e que pai Ronaldo Linares fala muito melhor do que eu e com muito mais propriedade por ter convivido com Zélio de Moraes. Mas ali o caboclo diz, com todas as letras: eu venho trazer uma nova religião. E já não tem tanta religião, mas não adianta fazer diferença aqui, vocês querem levar a diferença para lá. Ah, mas você não é um padre? Você é o Frei Gabriel de Malagrida? Mas eu quero vir como Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então isso é característico da Umbanda. Aquele que numa vida foi um padre escolheu vir como caboclo. E aí nós temos na Umbanda milhares e milhares e milhares de caboclos que são espíritos que tiveram muitas encarnações, mas escolheram vir como caboclo. Outros escolheram vir como preto velho. E aí temos as falanges, por exemplo, do caboclo Pena Branca. Existem milhares e milhares e milhares de caboclos de Pena Branca, e há um que é o hierarca, o primeiro Pena Branca. Então isso é característica da religião que já surge com o Zélio de Moraes. Então, comemoramos o advento da Umbanda na data em que o Caboclo das Sete Cruzilhadas anuncia que vem trazer uma nova religião. E aí é uma confusão. As pessoas dizem: ah, mas antes do Zélio, fulano já incorporava caboclo. Inclusive a benzedeira que benze o Zélio incorpora um preto velho chamado Tio Antônio, que diz: esse menino tem uma missão. Mas não é a incorporação do caboclo nem a incorporação do preto velho que define o momento que nasceu a Umbanda. Porque a Umbanda não inventou a mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação, ela é milenar. Ela é algo que faz parte do ser humano. O Homo sapiens é considerado homo religiosus,
Porque desde que ele começou a pensar e é caracterizado como Homo sapiens, ele começa a enterrar os seus mortos. E se ele enterra, quer dizer que acredita na vida após a morte. Então existe uma religiosidade. E a forma de religiosidade mais antiga que existe é o xamanismo. Por meio do transe xamânico, que é também um transe mediúnico, ou o espírito do xamã sai do corpo, ou um outro espírito vem coabitar o seu corpo. Isso é mediunidade. Se outro espírito vem para o meu corpo, isso é incorporação. Então a incorporação sempre existiu. Nas tribos indígenas há incorporação de espíritos de índio e é uma incorporação de caboclo. No tambor de mina você pode ver incorporação de caboclo de preto velho. No catimbó você pode ver incorporação de caboclo preto velho. Em alguns candomblés há incorporação de caboclo preto velho. E esse candomblé não é umbanda, esse catimbó não é umbanda, esse tambor de mina não é umbanda. Então não é a incorporação de caboclo que define a umbanda, e muito menos o momento em que a umbanda nasceu ou surgiu. Qual é o momento que a umbanda nasce, que ela surge, que eu posso dizer, aqui nasceu uma religião? No momento em que o caboclo das 7 encruzilhadas define o ritual. No momento em que o caboclo das 7 encruzilhadas, ele define a estrutura do templo. No momento em que o caboclo das 7 encruzilhadas organiza a religião e, junto de Zélio de Moraes, funda o primeiro templo de Umbanda, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, no momento que você encontra o primeiro templo da religião, ali você encontra o fundador da religião, que é Zélio de Moraes. Então, ele construiu esse ritual. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda Egné, beijoim, alecrim e alfazema. Vamos defumar, filho. Esse ponto é cantado na tenda Nossa Senhora da Piedade. Corre, gira, pai algum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Isso é cantado na tenda Nossa Senhora da Piedade. Zélio de Moraes escrevia as letras dos pontos. Na tenda Nossa Senhora da Piedade, você encontra a estrutura da magia da religião: defumação, vela, ponto riscado, ponto cantado, ponteiro. Então isso tudo está naquela estrutura. Então aí nasce uma religião. Nesse momento nasce a Umbanda. E nasce com uma liberdade, que aí sim é a diversidade, mas temos uma unidade. E o fato de nós comemorarmos 107 anos de Umbanda, isso enfatiza a unidade, que não quer dizer unanimidade, mas quer dizer unidade quando você entende que o Brasil inteiro comemora o Dia da Umbanda, o dia 15 de novembro. É lindo de ver várias e várias comemorações em todos os estados. Hoje, Zélio de Moraes é aclamado e reconhecido. Isso não é um mito, isso é construído em cima de fatos históricos, o que é comprovado porque a família de Zélio de Moraes existe. A sua neta Lígia, o seu bisneto Leonardo estão lá à frente da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que hoje funciona em Boca do Mato. E tem perfil no Facebook. Nós estamos na internet, entra no Facebook e coloca Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, está lá funcionando para quem quiser visitar. Essa história é viva e está viva, continua viva lá. Eu tive o prazer, muito mais que o prazer, eu tive a oportunidade, a graça de conhecer mãe Zilmeia de Moraes, filha de Zélio de Moraes, e de ter a amizade de Lígia, que é muito, muito, muito querida, e que nos ensina a liberdade que a Umbanda dá para que essa diversidade aconteça. Pois logo no início da religião, Benjamin Figueiredo, médium do portentoso Caboclo Mirim, organizador do Primado de Umbanda, que foi uma das maiores organizações da religião, Benjamin Figueiredo foi preparado por Zélio de Moraes. E no momento que ele sai da tenda do Zélio, ele já cria um modelo de Umbanda um pouco diferente, já nasce uma diversidade. Da tenda do Zélio, fundada em 1908, a partir de 1918, começam a ser fundadas as 7 tendas de Zélio de Moraes.
A diversidade é um fato na religião e é a nossa liberdade de cada um praticar a Umbanda como achar melhor. Não tem uma Umbanda melhor do que a outra, tem aquela que é melhor para você. Da mesma forma que não há uma religião melhor do que a outra. O catolicismo é a melhor religião para o católico, o judaísmo é a melhor religião para o judeu, o islã é a melhor religião para o muçulmano. A minha maneira de praticar a Umbanda é a melhor maneira para mim, a sua é a melhor para você. Agora, uma coisa é eu ter a minha maneira de praticar a Umbanda, que pode ser mais espírita, mais católica, mais afro. E outra coisa é entender a Umbanda como um todo. A Umbanda como um todo tem características muito peculiares, que vão desde o ritual até a manifestação das entidades e questões históricas, como o fato de Zélio de Moraes, o caboclo das 7 cruzilhadas, inclusive quando ele diz: qual o seu nome? Se é preciso que eu tenha um nome, então me chame de caboclo das 7 cruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Ali, o caboclo já está lançando a ideia de que Umbanda é uma religião fundamentada em 7 linhas, porque 7 são os caminhos. Na história do dia 15 de novembro, Zélio de Moraes se levanta, pega uma flor e diz: aqui falta uma flor, coloca uma flor. Isso diz, entre a Umbanda e o Espiritismo, a diferença é uma flor, ou seja, a natureza. A Umbanda é uma religião da natureza. E por meio de Pai Antônio é introduzido o culto aos orixás na Umbanda, que são divindades de Deus, nossos pais e mães orixás. Deus, nosso Pai, podemos chamá-lo simplesmente de Deus. Zambi, Tupã, Olorum, Iavé, Javé, Jeová. É Deus. A Umbanda é uma religião universalista. Os nossos guias, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, provavelmente na última encarnação eles não foram umbandistas. Então a Umbanda reconhece que você pode evoluir em qualquer outra religião. A Umbanda ensina um respeito, porque ela ensina você a respeitar o preto velho, ensina você a respeitar o caboclo, ensina você a respeitar a criança. Está respeitando o ancião. Está respeitando uma mulher incorporada de um espírito masculino, está respeitando um homem incorporado de um espírito feminino, está se respeitando o diferente. A Umbanda tem um papel social incrível. Há muita coisa ainda a ser entendida e descoberta dentro da Umbanda, porque a Umbanda tem uma doutrina de impacto. Quando você chega no terreiro e você se vê diante de um preto velho, você se apaixona por aquele preto velho, você ama, você fica fascinado, encantado por aquele preto velho e você começa a amar aquela cultura, aquela figura, aquela imagem, a respeitar o velho. A mesma coisa com a criança, com o índio, com o caboclo. Então, na Umbanda, muito ainda está por se fazer. Mas o básico do básico, é importante que todos conheçam aquilo que é o mais básico. Eu gosto demais de falar daquilo que é o básico. É lindo a história do caboclo das 7 cruzilhadas, tudo que aconteceu ali. Dizer sim, eu fui frego Gabriel de Malagrida, mas eu quero vir como índio. É lindo. Porque diz, o que importa é a bondade no coração, o que importa é a simplicidade, a humildade. Então, a Umbanda é uma religião de simplicidade e humildade. Temos em comum com o Espiritismo a mediunidade, a manifestação de espíritos, mas da nossa maneira. Porque o Espiritismo não aceita orixá, o Espiritismo não aceita velho, o Espiritismo não aceita magia, não aceita defumação, não aceita tempo. Temos em comum o candomblé, a mediunidade e o culto aos orixás, mas nós cultuamos os orixás da nossa maneira. Somos cristãos também, porque a nossa sociedade é cristã, a Umbanda é uma religião brasileira. Então nós rezamos para Cristo, rezamos para São Lázaro, rezamos para Nossa Senhora, rezamos para Santa Bárbara, para São Jorge, e rezamos também para algum Oxóssi, Oxalá, Nanã, Iemanjá. Rezamos para os anjos, Gabriel, Miguel, Rafael. Rezamos para os nossos guias. A Umbanda é uma religião de muita liberdade. Na Umbanda não existe dogma. Dogma é uma verdade que deve ser aceita sem contestação. Tudo pode ser questionado na Umbanda. Estou falando, Zélio é o pai da Umbanda, Zélio é o fundador da Umbanda. Você fica à vontade para contestar. Eu fui atrás dos fatos, estão aí registrados. Num excelente livro chamado História da Umbanda, de Alexandre Turmina, editora Amada, está lá registrado, são fatos históricos.
Então tudo pode ser questionado e avaliado. E você veja, isso faz bem, isso é bom para mim. É a religião da liberdade, a Umbanda. Ela não diz como você tem que viver, o que você tem que fazer. Ela só pergunta: filho, o que você está fazendo é bom para você? Não temos um livro sagrado, porque basta uma única regra, a regra de ouro: não faça ao outro o que você não quer para você. Quando rezamos a Cristo, o que é mais forte? A palavra dele, amar ao próximo como a si mesmo. O problema é que a gente nem aprendeu a amar a si mesmo. Então estamos aqui na Umbanda aprendendo a amar a nós mesmos, para ver se a gente aprende um pouquinho a respeitar o próximo. Eu agradeço a oportunidade de dar minha contribuição aqui no simpósio. Fico feliz de falar um pouquinho da minha religião. Eu amo a Umbanda, é por isso que eu estou aqui. Eu sou apaixonado pela Umbanda, minha vida é Umbanda. Se tem uma coisa boa de fazer, é praticar a Umbanda, falar da Umbanda e estar junto dos meus irmãos. Muito, muito obrigado, que Oxalá nos abençoe.